Partindo dos conceitos que nós trabalhamos ao longo deste mini curso, eu trago para vocês agora um relato de experiência de um projeto que eu desenvolvi na escola onde eu atuo e que trabalha com esses conceitos que nós trouxemos aqui para vocês, principalmente com a temática de história local, de patrimônio histórico, de identidade também. Então, esse projeto ele foi muito importante, né, e trouxe resultados muito positivos, né, para os estudantes, para a escola como um todo, e trouxe uma contribuição, né, para a produção do conhecimento histórico sobre o município, né, nesse caso o município de Pilõezinhos. Então, esse projeto ele foi desenvolvido na Escola Cidadã Integral Silvio Porto, que fica localizada na cidade de Pilõezinhos, conta com cerca de 120 alunos e neste projeto, né, que foi desenvolvido a partir de uma disciplina eletiva, tivemos a participação de cerca de 35 alunos, todos do ensino médio, né? Então tiveram alunos do primeiro, do segundo e do terceiro ano do ensino médio. E por que surgiu esse projeto? Né? Esse projeto ele surgiu do meu interesse, né? Eu já tinha esse projeto em mente para ser aplicado desde o período da graduação, né? Tinha esse desejo de produzir um material sobre a história de Pilõezinhos, que também é meu local de origem e onde eu habito. Isso porque não existia muitos materiais que trouxessem reflexões sobre a história da cidade e que pudessem servir também como material de estudo para a população como um todo e também para os pesquisadores. Então, eu tinha essa ideia de produzir algum material que também servisse para valorizar, né, a história da cidade, que é tão rica, como nós veremos ao longo desse relato. Então, surgiu a oportunidade de desenvolver esse projeto a partir de uma disciplina eletiva, né, que faz parte da base diversificada do modelo integral de ensino. E essa eletiva, essa disciplina eletiva, ela ocorreu agora no primeiro semestre de 2023, de fevereiro até junho. Então, teve aí um período de cerca de 6 meses, e que possibilitou que essas discussões fossem realizadas. Então, dessa forma, eu elaborei o projeto voltado para esse tempo, né, para ser desenvolvido nessa eletiva e busquei também utilizar o conhecimento histórico escolar, né, que muitas vezes é menosprezado em detrimento do conhecimento histórico acadêmico. Então, eu pensei, por que não utilizar os alunos, né, por que não utilizar o conhecimento histórico escolar para produzir este material, né, sobre a história de Pilõezinhos. Então, a eletiva foi intitulada Pilõezinhos Histórica, né, e como eu trago aí, a proposta da eletiva surgiu a partir da preocupação de estudar e produzir registros sobre a história da cidade de Pilõezinhos, incentivando o protagonismo dos alunos e incentivando-os a se tornarem sujeitos ativos na pesquisa e produção do conhecimento. As aulas e atividades da eletiva possibilitaram que os discentes contribuíssem para a história da cidade através da produção de materiais que irão servir tanto para a comunidade escolar quanto para toda a população. E nessa eletiva nós trabalhamos também de forma interdisciplinar com a disciplina de língua portuguesa, né? Tivemos como professores colaboradores os professores de língua portuguesa, e isso possibilitou também o desenvolvimento das habilidades nas áreas de ciências humanas e na área de linguagens e suas tecnologias, incentivando também o pensamento crítico, científico e criativo e o repertório cultural, além da responsabilidade
e do exercício da cidadania. Então, de fato, essa eletiva ela foi de fundamental importância para desenvolver, antes de mais nada, o protagonismo dos alunos e esse sentimento de identidade e de pertencimento, né, à cidade, principalmente as tradições que ela traz. Muitos alunos, inclusive, não conheciam, por exemplo, a origem da cidade, a história da origem da cidade, não conheciam muitos aspectos que fazem parte do seu cotidiano. Então, foi muito importante nesse sentido, né, de possibilitar que eles, de fato, conhecessem o seu entorno, conhecessem as suas origens, conhecessem o ambiente no qual eles estavam inseridos. Né? Então, só a título de informação, né, Pilõezinhos é um município localizado aqui no agreste da Paraíba, na microrregião de Guarabira, e atualmente possui uma população de cerca de 5.200 pessoas e ocupa uma área de cerca de 40.000 quilômetros quadrados, né? Possui uma extensa também área rural, certo? E também uma malha urbana que em grande parte depende, principalmente economicamente, da cidade de Guarabira. As aulas da eletiva, elas aconteciam de forma semanal, certo? Sempre na segunda-feira pela manhã, eram 2 aulas geminadas, e eu busquei durante o semestre dividir as aulas em temas, né? Temas específicos abordando por exemplo, a origem da cidade, a história da bandeira da cidade, que inclusive muitos alunos não conheciam, a, o contexto político da cidade, a questão econômica. Como eu falei, Piranhas ainda depende muito da cidade de Guarabira, a economia aqui é bem incipiente, a questão da religião também, a questão cultural, que é muito rica, e também busquei ao longo das aulas, né, ao longo dos encontros, convidar pilõezienses, principalmente, e pessoas que viessem palestrar e contribuir, trazer discussões, né, sobre os diferentes temas trabalhados, certo? Então, foi muito rico também nesse sentido as aulas da seletiva, porque possibilitou o diálogo com vários sujeitos, várias pessoas que se destacam aqui na cidade e que trazem contribuições para a valorização da cultura de Pilõezinhos. Também buscamos realizar algumas aulas de campo, né, que não foram tão possíveis, mas conseguimos realizar em alguns pontos históricos aqui da cidade para favorecer esse contato, né, mais íntimo dos alunos com o seu objeto de estudo. Então aqui eu trago algumas imagens dos encontros, né? Esse aí é do encontro no qual discutimos a origem e fundação da cidade de Pilõezinhos, né? Várias discussões muito importantes. Convidei outros professores de história que são da cidade e também atuam nesse processo de valorização da cultura. Fizemos também uma viagem, uma aula em campo, né, para o local onde se considera que ocorreu a origem da cidade, certo? E de onde surge também o nome da cidade de Pilõezinhos. Então, os alunos puderam ali conhecer, ter aquele contato, pudemos conversar, explicar sobre a origem do nome da cidade, eles puderam ter esse contato mais direto com o local geográfico onde se considera que surgiu Pilõezinhos. Também tivemos encontros sobre a cultura, onde discutimos, por exemplo, a questão da temática dos cordéis. A cidade de Pilõezinhos é muito rica na produção de cordéis. Convidamos alguns cordelistas que atuam nessa produção aqui. Conversamos também sobre um tema muito importante para este ano, de forma especial, que é o centenário da produção do Cordel do Pavão Misterioso, que é de autoria de um pilõeziense, José Camelo de Melo.
certo? Então, foi muito interessante também trabalhar essa eletiva neste ano de forma específica, que é um ano muito importante para os pilõesienses e para a cultura em geral, porque este cordel ele alcançou um reconhecimento não só na Paraíba, no Nordeste, no Brasil, mas também em outros países. E é de muita alegria para nós que somos pilõesienses ver que é um cordel de um pilõesiense, tá? Então, trouxemos várias discussões sobre isso na nossa eletiva e como essa questão de apropriação também, de identidade, com relação à produção desse cordel e às temáticas que ele aborda. Trouxemos também algumas discussões sobre a economia da cidade, certo? Que, como eu falei, ainda é um pouco dependente de Guarabira e se concentra principalmente aqui a prática da agricultura e do comércio local, não tem nenhuma produção industrial. Tivemos também discussões ainda no âmbito da cultura sobre os radialistas, que são muitos aqui também na cidade, são muito valorizados e existem muitos que se dedicam a esse ofício de radialistas, inclusive alguns conseguiram prestígios em outras cidades e até em outros países. Também discutimos sobre uma tradição que é muito rica aqui na cidade, que é a cultura dos fogueteiros, né, a produção de fogos, que está intrinsecamente ligada à tradição religiosa. Então, conversamos também nesse encontro sobre essa produção de fogos e também sobre a questão da promessa religiosa a qual está relacionada essa prática da produção de fogos, de girândolas, né, que está diretamente ligada à tradição e devoção ao santo São Sebastião, que é considerado o padroeiro aqui da cidade de Pilõezinhos, e que, em homenagem a ele, é realizada uma festa muito grande no mês de janeiro, que envolve toda uma tradição, tanto sagrada, né, tanto sacra, como também profana. E é nesse mês que a cidade recebe vários turistas de outros estados, de outras cidades, para conhecer essa devoção, essa festa, que reúne vários elementos interessantes para a cultura e para a religião. Tivemos também, além do encontro sobre os fogueteiros, sobre a religião, como eu falei também, que foi fundamental, né, para se compreender como é que vão se relacionando essas relações de cultura, de religião, tradições, né, permanências, rupturas, e perceber nesses encontros como é que os alunos eles iam se identificando, né, com a cultura da cidade, as tradições que se perpetuam ao longo das gerações. E além de discutir sobre a cultura, né, como eu já falei, tivemos essa discussão sobre a religião, que predominantemente na cidade é católica, mas também discutimos sobre outras manifestações que se fazem presente, né, como por exemplo o protestantismo, e também algumas religiões de matrizes africanas. Tivemos também encontros sobre a política da cidade, né, na qual foram apresentados os vários sujeitos políticos que já atuaram aqui, e como inicialmente também a política de Pilõezinhos estava intrinsecamente relacionada à Guarabira, e que depois do processo de emancipação política, a cidade foi se desmembrando mais de Guarabira e tendo seus agentes políticos próprios, tá, independentes, e sua prática política também independente de Guarabira. E após esses encontros, nessas discussões trazidas, como já apresentei aqui brevemente, nós tivemos a culminância da nossa eletiva, certo? Na qual nós apresentamos o produto da eletiva, que foi um material no qual os próprios alunos escreveram, pesquisaram
ilustraram também sobre a história da cidade e também na qual nós apresentamos alguns materiais que nós produzimos durante o projeto desenvolvido. Então, fizemos meio que uma feira, uma mostra de conhecimentos sobre a história de Pilõezinhos e mostrando como produto principal o nosso material, né, nosso livro sobre a história da cidade. Então, para a culminância e para a produção dos livros, nós dividimos os alunos em grupos e cada grupo ficou responsável por uma temática, né? Para pesquisar, para escrever um texto, para buscar imagens sobre o tema escolhido, né? E o resultado, de fato, foi muito produtivo, né? Produzimos um material rico em informações sobre a história da cidade, apesar de pouco tempo de produção, e principalmente a gente percebeu ao longo desse processo a identificação dos alunos com a temática, né? Podemos perceber como esse projeto ele suscitou o sentimento de pertencimento dos alunos, né? À história da cidade, como é que eles identificavam, como é que eles relacionavam a história das famílias deles com as temáticas abordadas. Então aqui eu trago algumas imagens da culminância, né? Nós decoramos toda uma sala com elementos que remontam à história da cidade, né? Falando da cultura, da política, né? Apresentamos o nosso material, que foi elaborado, né, de forma mais simples, foi feita a impressão própria na própria escola, os próprios alunos escreveram, produziram, que nós temos a capa do material, né, que recebeu o mesmo título da eletiva, Pilõezinhos Histórica. Nós fazemos na capa algumas imagens de pontos turísticos e elementos importantes da história da cidade. E aqui eu trago o sumário, né? Nós temos no material os dados gerais do município, falamos sobre a origem e fundação da cidade, falamos sobre a bandeira da cidade, discutimos também sobre a política, sobre a economia, sobre a religião da cidade, sobre a cultura e, por fim, também as referências, né? Então, esse foi o produto da nossa eletiva, que ficou disponível também para não só para a comunidade escolar, mas também para toda a população, né? Pretendemos um dia aprimorar ainda mais esse material, talvez conseguir publicá-lo de forma mais séria, né? Por meio de editoras, por exemplo, né? Para que sirva de fato como um material, um documento histórico para fins de estudo, né? E acreditamos que esse material, o resultado dessa seletiva, tenha conseguido promover também a valorização da história da cidade, né? Então, tudo isso trabalhado a partir dos conceitos que nós trabalhamos aqui com vocês nesse mini curso. Então, espero que vocês tenham gostado desse relato de experiência e que esse projeto suscite também novas ideias e novas experiências de ensino e de aprendizagem.